Olá, tudo bem com vocês? Em nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre preservação dos documentos, tá? Então, assim, nós começamos o nosso módulo trabalhando e compreendendo um pouquinho a didática e a dinâmica quando se fala em organização dos documentos, né? Dos documentos produzidos por uma instituição, seja privada ou pública. E aqui em nossa aula de hoje nós vamos focar especificamente na gestão desse documento, tá? Nós falamos sobre toda a gestão, todo o processo, mas aqui a gente vai falar da continuidade disso, que é o quê? Que é a preservação dele, porque não basta só eu separar, eu organizar, se eu não preservar ele. Então é isso que nós vamos focar em nossa aula de hoje. Como que eu vou preservar esse documento para que quando eu for verificá-lo, quando eu for consultá-lo, eu consigo acessá-lo sem ele estar deteriorado, né? Sem ele estar estragado, rasgado, destruído, imprestável, né? Porque essa é uma questão muito grande. Às vezes a pessoa guarda o documento, só que não guarda de forma adequada. E quando você não faz esse armazenamento de forma adequada, o documento vai estragar, tá? Como eu pontuei para vocês, ao longo da história nós tivemos várias situações em vários países onde a não conservação adequada dos documentos, né, acabou fazendo com que muita coisa que era importante, muito documento que era importante, acabou se perdendo. Então lembra que o documento tem um ciclo de vida, né? Ele tem um ciclo de vida, mas dentro desse ciclo de vida, ele pode, ao vencer o seu valor administrativo, ao prescrever esse valor administrativo, ele pode ter um valor histórico. Então esses documentos de séculos atrás, que já não tinham mais o valor administrativo, eles tinham o quê? Valor histórico, tá? Eu não estou dizendo que todos eles tinham, tá? Porque você se lembra que nós temos que olhar a questão de unicidade, né? Por quê? Porque se são iguais, não precisaria guardar todos, né? Eu tenho que verificar essa questão, verificar a procedência, verificar o valor dele, para ver se ele deveria ou não ser guardado. Mas se você pensar nos documentos que teriam, ao analisar um valor histórico, eles jamais deveriam ser guardados em qualquer lugar. E foi o que aconteceu. Então, muitos documentos foram perdidos ao longo da história. Por quê? Porque não foram conservados adequadamente. Então, a gente precisa ter uma política de preservação, conservação e armazenamento desses documentos, independente de ser no acervo público ou se você vai fazer isso no acervo privado, ou seja, no seu arquivo público ou no arquivo privado, não importa. A questão é que esses documentos precisam ser guardados adequadamente. Por quê? Porque eles não podem ser jogados fora. Nós estamos falando do arquivo permanente, aquele que deve ficar, tá? É claro que o arquivo corrente, né, os documentos correntes, também eles têm que ser conservados. Só que a diferença é que como é um arquivo, é um documento que eu estou vendo, consultando com maior frequência, você não corre o risco de esquecer dele. Por quê? Você está consultando sempre. Ah, isso aqui é algo que eu estou olhando, é referente, são documentos referentes ao ano passado, então estou sempre indo lá, conferindo alguma coisa, fazendo um levantamento. É mais fácil. Agora, se são documentos de 10 anos atrás, 20, 30 anos, às vezes está lá numa sala que você projetou e planejou para que fosse um local adequado, mas como você não vai lá frequentemente para verificar se isso está sendo conservado, mantido adequadamente, você não sabe como está. E aí nós corremos o risco, quando fala em arquivo, de você abrir e de repente você descobrir uma sala cheia de caixas com documentos que estão sendo deteriorados com o tempo, né? Porque a gente sabe muito bem que o papel sofre a degradação ao longo do tempo. É normal isso. Então, você tem que o quê? Cuidar. E como que eu vou fazer isso? Então, para organizar um arquivo de maneira padronizada e acessível, nós temos que estabelecer métodos. Esses métodos que a gente fala aqui são relacionados com o quê? Com a arquivística. Lembra essa ciência que define como que nós vamos classificar esses documentos, como que eles vão ser guardados, onde eles vão ser guardados, qual é o ciclo de vida. Então essa ciência, ela traz todo esse procedimento, toda essa relação. Ela que vai nos dizer o que fazer e o que não. E a gente já falou sobre ela. Então ela norteia isso. Tá? Mesmo que você não siga exatamente todos os padrões no sentido de ser uma empresa privada,
você não seguir tudo isso, mas você segue pelo menos a base, os fundamentos. Por quê? Porque tem toda a relação com o quê? Com o produtor e com o material que será armazenado. Então, se o produtor é uma instituição privada, né, ela tem as suas próprias características e dentro disso ela vai definir o que ela deve ou o que ela não deve guardar. Lembrem-se, quando nós falamos em documentos privados, eles podem sim ter algum valor, lembra? Valor histórico. Eles podem sim ter algum valor para o arquivo público, desde que sejam documentos que representem alguma coisa para a sociedade, que representem alguma coisa para a nação, para o nosso país. Então, se eles tiverem esse valor, eles serão documentos que talvez possam ser requisitados pelo arquivo público para fazer parte do seu acervo. Por quê? Porque eles têm um valor. Tá? Então, vamos imaginar aí uma empresa que tem aí seus 100 anos de existência. Então, as documentações anteriores, né, ali na origem da sua construção, pode ter a ver dentro desse arquivo, com essas documentações, coisas que são referentes à história. Então, isso sim seria interessante e valeria a pena. Tanto é que algumas empresas, até mesmo como elas são mais velhas, né, digamos assim, elas dentro da sua própria empresa, elas têm um local onde elas expõem isso. Olha, aqui tem o registro do primeiro funcionário dessa empresa. Né? 100 anos depois, obviamente, que essa pessoa já não existe mais, né? Não está mais entre os vivos, mas tá lá, primeiro funcionário, né? Normalmente eles fazem esse tipo de resgate de informações e apresentam para os funcionários para mostrar o quê? A solidez da empresa, há quanto tempo que ela está no mercado, como que ela começou e onde ela chegou, né? Depois, perspectivas para o futuro, onde ela quer chegar, né? Porque ela vai crescendo e vai se desenvolvendo e ela vai mostrando isso, ou seja, quão sólido essa empresa, que ela está tanto tempo no mercado. Então, esses são documentos mais de valor histórico do que propriamente valor administrativo. Eles têm valor administrativo? Sim, mas eles já prescreveram. Como eles não têm mais esse valor, em tese você falaria, vamos jogar fora. Mas como história da empresa, ele tem que ser preservado, ele tem que ser guardado. Então ele fica lá no arquivo permanente. É claro que em 100 anos de história, né, de vida de uma empresa, muita coisa pode ser perdida. Talvez porque naquela época não se pensasse na importância de guardar essa documentação. Hoje a gente sabe o que é importante. Então a gente tem que ver o quê? A classificação. Começa lá pelo seguinte, como que eu classifico esse material? Tá? Então a gente tem que pensar nisso. A primeira coisa que você precisa fazer quando se fala em preservação de documentos, né, antes de chegar na preservação, é em classificar. Porque é o momento onde você vai olhar todo o documento, olhar quem está produzindo isso. Lembra que a gente sempre fala que tem que olhar de onde veio, que instituição é que está produzindo? Porque quando eu sei se ele é público ou privado, da onde ele veio, se é de uma prefeitura, se é de um acervo de uma escola, documento de uma escola, se é documento de um hospital, por exemplo, pode ser o de hospital, por que não? Né? Quando eu olho tudo isso, sei de onde veio, aí eu vou criar um plano para classificar esses documentos, porque vai depender da instituição de onde veio. Não é exata a classificação, não vai ser linear, ou seja, igual para todo mundo, porque vai depender da instituição produtora. Cada uma tem as suas características. E qual é o principal objetivo da classificação? É dar visibilidade às funções e atividades do produtor do arquivo. Então, eu vou organizar de acordo com o organismo que produziu esses arquivos. Então, a gente vai deixar o quê? Claro, a ligação entre os documentos. Por quê? Eu não vou colocar aleatório. Se eu estou falando de um hospital antiquíssimo, onde tem toda a sua história, então eu vou fazer ligações entre as primeiras prescrições. Olha, pensa bem, você imaginar você achar um receituário de 100 anos, que ainda está lá preservadinho, né, com as primeiras prescrições, né, a assinatura dos primeiros médicos, dos fundadores do hospital. Olha aqui que importância tem isso, né? Ainda tem lá alguns rótulos, até mesmo. Claro que a gente não pode guardar medicamentos velhos, a gente sabe disso.
mas você pode encontrar lá no seu acervo fotos das primeiras cirurgias, de como era o hospital, foto da construção desse hospital, né, de como ele foi crescendo ao longo da sua história, né, da evolução, como que era tal parte, como que é o primeiro presidente, ou o primeiro responsável pelo hospital, tem tudo isso. E aí vai sendo colocado, né? Quantas pessoas atendiam, todos eles são documentos, são importantes, tá? Eles já não têm mais valor administrativo, mas eles têm valor histórico, enquanto instituição como um todo. Então, eu vou determinar isso de acordo com essas classificações, com esses objetivos, porque se eu não souber os objetivos da unidade produtora do arquivo, eu não vou conseguir identificar e organizar eles de forma a ter uma relação de um com o outro, porque tem uma relação esses documentos. Eles não são aleatórios, eles têm uma história, né? Então eles têm uma ligação de um com o outro. Só que como que eu vou saber isso? Quando eu defino a classificação de acordo com a instituição que o produziu. Então, a classificação é usada para os arquivos correntes. Já existe o termo que a gente já falou anteriormente, que é arranjo. Significa o quê? Vamos arranjar, conceituar, entender essa ideia dos arquivos o quê? Permanentes. Tá? Só que todos eles têm a mesma função. Qual é? Independente de você estar classificando, porque classificação é lá no corrente, né? O primeiro momento, eu estou produzindo aquele documento, produzi, eu vou classificar ele já. Agora, quando eu já passei da fase da classificação, eu vou achar um lugar para ele, que é o arranjo. Por quê? Porque daí ele vai se tornar permanente. E todos eles têm como finalidade colocar de uma maneira visual essa relação de documentos, porque assim facilita para qualquer usuário, para qualquer consultor encontrar essa informação. O que eu faço? Essa análise. Eu consigo colocar, olha, esse documento aqui é um documento de venda. Então eu sei que é corrente, porque é algo que eu estou trabalhando nesse momento. Se eu pensar a longo prazo, então eu já vou pensando nisso. Quanto tempo que ele tem de vida? Já faço esse cálculo, ou seja, quanto tempo eu tenho que guardar. E depois que esse tempo vencer, ele será um documento que terá um valor, né, histórico, ou esse será um documento que eu vou poder descartar depois? Então, por isso que eu já vou analisando. Na hora de fazer a classificação, eu já vou pensando até nesse ponto. Se ele será algo que será guardado ou não. Porque isso também justifica onde você vai guardar. Tá? Porque se você sabe que é um documento que ele vai ter um valor histórico, um valor probatório, você já pode deixar ele naquela fase intermediária, já no lado onde, da intermediária ele já vai pular para o permanente. Alguns até optam por nem colocar na fase intermediária. Ele já coloca no permanente porque sabe que é um documento que precisa ser guardado. Agora, esse aqui é aquele transitório. Venceu, eu vou eliminar. Prescreveu, pode eliminar. Agora não, esse aqui tem que ser guardado. Então tem uns que nem trabalham a fase transitória. Né? Lembra que a fase intermediária, eles já pulam para permanente, porque eu sei que esse documento tem que ser guardado. Né? Para sempre mais um dia, né? Como diz o ditado. Esse documento eu sei que é um documento permanente, então eu já coloco lá. Eu terminei a minha fase corrente, onde eu estou acessando o tempo inteiro, que eu já não acesso ele com tanta frequência, eu já ponho lá no permanente. Só que eu fiz toda a classificação, toda a designação do local onde ele vai ser guardado. Porque não adianta colocar lá no permanente, no meio de um monte de papéis, que eu não posso depois encontrar. Tem que ser algo que eu consiga acessar. Então, olha lá, tem que ser algo que ajude, que facilite, que seja fácil, que seja eficaz, que seja eficiente na hora da sua consulta. Tá? Não importa se eu pulei uma etapa, que eu posso pular essa etapa sem problema nenhum. A fase intermediária é a transição, gente. Eu posso pular ela. Se eu não quiser, achar que não há necessidade, eu posso ter só um arquivo corrente e um arquivo permanente. Eu não preciso ter um intermediário. Tá? Porque eu sei que esse aqui é o que eu estou acessando com maior frequência. Esse daqui não. Então você poderia até imaginar, vamos pensar, é uma empresa. E aí você tem ali um espaço pequeno. Eu coloco o arquivo corrente. São os documentos que eu vou precisar guardar por 5 anos. Então eu coloco ali, nesse arquivo. Passou esse prazo, o que eu preciso guardar ainda? Esse. Esse vai para cá. Esse aqui já posso eliminar.
Então eu já posso deixar lá, ó, vencimento, como se eu colocasse numa caixinha lá, vencimento, com 5 anos eu posso jogar fora. Eu já coloco lá essa observação, porque eu estou falando de uma empresa pequena, então não tem muito espaço, então eu já vou fazendo dessa forma. Então, ou seja, eu já criei um mecanismo, um método para saber onde esse documento será guardado.